Se hoje a sua mente parece não encontrar um lugar de descanso, se os pensamentos continuam andando de um lado para o outro, mesmo quando o corpo já pede silêncio, este momento foi feito para você. Há noites em que o cansaço existe, mas o relaxamento não chega. Há noites em que a cama recebe o corpo, mas a mente continua em pé, tentando resolver o que já passou, antecipando o que nem aconteceu, carregando pesos que não precisam ser levados para dentro do sono. E talvez seja exatamente assim que você esteja agora, querendo apenas respirar em paz, diminuir o ritmo por dentro e sentir que, por alguns minutos, não precisa provar nada, nem responder nada, nem sustentar tudo. Permita-se ficar aqui. Permita-se receber este cuidado. E se em algum momento do vídeo o seu coração sentir que encontrou um pequeno alívio, você pode demonstrar isso com um gesto simples, deixando o seu comentário, curtindo este vídeo e se inscrevendo no canal, como quem sinaliza para si mesmo que deseja voltar mais vezes para esse lugar de repouso e acolhimento. A partir de agora, a tela ficará escura de maneira suave, para ajudar você a se concentrar melhor, se desligar do excesso de estímulos e apenas descansar. Mesmo que você durma antes do final, tudo continua agindo dentro de você com calma, delicadeza e profundidade. Este não é um momento para exigir mais da sua mente. É um momento para mostrar ao seu corpo que a noite chegou e que agora existe permissão para desacelerar. Você não precisa forçar o sono. Não precisa lutar para parar de pensar. Não precisa se culpar por estar cansado por dentro. Basta ficar aqui, ouvindo, respirando, permitindo que cada palavra vá abrindo espaço, desfazendo a pressa e conduzindo você aos poucos para um estado mais leve, mais seguro e mais sereno. Nesta noite, o seu único compromisso é descansar. Este áudio foi feito para ajudar você a desacelerar a mente antes de dormir, mas de uma forma gentil, sem imposições, sem tentar controlar à força aquilo que só pode se aquietar quando se sente seguro. A proposta desta experiência é simples e profunda ao mesmo tempo. Conduzir você para um estado interno de maior tranquilidade, em que os pensamentos deixam de ocupar todo o espaço, o corpo sente que pode baixar a guarda e a noite começa, enfim, a ser percebida como um lugar de repouso e não como uma continuação da correria do dia. Aqui não se trata de desligar a mente de maneira brusca. Trata-se de permitir que ela reduza o ritmo pouco a pouco, até já não precisar manter esse movimento constante de alerta, análise e antecipação. Talvez você tenha chegado até este momento trazendo um excesso que não é visível por fora, um cansaço mental que não aparece no rosto com a mesma intensidade com que é sentido por dentro. Talvez o dia tenha terminado, mas as conversas ainda estejam ecoando na sua cabeça. Talvez o corpo tenha se deitado, mas por dentro ainda existam listas, lembranças, preocupações, responsabilidades, cenas que se repetem, sentimentos mal resolvidos, uma necessidade silenciosa de encontrar respostas para tudo antes de permitir o descanso. E é justamente por isso que este áudio existe, para criar uma passagem entre o movimento e a quietude, entre a tensão e o relaxamento, entre o acúmulo e a entrega. Durante esta experiência, você não precisa tentar fazer tudo certo. Não existe desempenho aqui. Não existe uma forma perfeita de relaxar. Não existe um jeito ideal de sentir.
Você não precisa ter a respiração mais controlada, a postura mais bonita ou os pensamentos mais organizados. Você só precisa permanecer presente o suficiente para receber este momento. Se a sua mente ainda estiver agitada, tudo bem. Se você perceber que ela insiste em voltar para preocupações, tudo bem também. Este áudio não exige que você elimine seus pensamentos. Ele apenas vai ensinando com suavidade que você não precisa seguir cada um deles, que você pode observá-los passar sem entrar em todos, que você pode, aos poucos, sair do centro da agitação e se aproximar de um lugar mais silencioso dentro de si. A intenção aqui é oferecer ao seu corpo e à sua mente uma espécie de permissão emocional para descansar, porque muitas vezes o que impede o relaxamento não é apenas o excesso de pensamentos, mas a sensação interna de que ainda não é seguro soltar, como se alguma parte de você acreditasse que precisa continuar atenta, resolvendo, revendo, antecipando, segurando, como se relaxar fosse um risco e não um cuidado, como se dormir significasse perder o controle, quando na verdade dormir pode ser um retorno àquilo que é essencial, um retorno ao seu centro, um retorno à confiança de que nem tudo precisa ser resolvido agora. Ao longo deste áudio, você será conduzido para longe do ruído acumulado e mais perto da sensação concreta do próprio corpo em repouso. A mente não será enfrentada como inimiga. Ela será acolhida, desacelerada e conduzida com paciência. O objetivo não é apagar quem você é, nem fugir do que você sente. O objetivo é permitir que tudo aquilo que está acelerado encontre um ritmo mais humano, mais suave, mais respirável. E ao fazer isso, talvez você perceba que dentro de você ainda existe um lugar de paz que não desapareceu, apenas ficou escondido sob o peso do excesso. Este momento também serve para lembrar algo muito importante. Você não precisa entrar na noite levando consigo toda a carga do dia. Nem tudo precisa atravessar a madrugada com você. Nem toda preocupação precisa ser revisitada antes de fechar os olhos. Nem toda tensão merece continuar ocupando espaço no seu peito. Há coisas que podem esperar. Há pensamentos que podem se dissolver sem resposta imediata. Há emoções que podem apenas ser sentidas e depois repousadas. Há noites em que o maior gesto de cuidado não é entender tudo, mas parar de insistir em entender tudo antes de descansar. Talvez, sem perceber, você tenha se acostumado a viver num estado de aceleração tão constante que o silêncio parece estranho. Talvez desacelerar até assuste um pouco no começo. Talvez o corpo tenha aprendido a ficar rígido, a mandíbula apertada, a testa tensa, os ombros elevados, como se ainda estivesse se preparando para alguma exigência invisível. Este áudio vai ajudando a desfazer isso. Vai lembrando ao corpo, à respiração e à mente que a noite não é um campo de batalha. A noite pode voltar a ser abrigo, pode voltar a ser pausa, pode voltar a ser esse espaço onde você não precisa sustentar o mundo para continuar existindo. A intenção profunda desta experiência é fazer com que você sinta, e não apenas entenda, que agora já é possível soltar um pouco. Soltar a urgência, soltar o excesso de vigilância, soltar a necessidade de manter tudo sob controle, soltar o peso de achar que, se você relaxar, algo vai desmoronar. Porque há um tipo de descanso que não acontece só no corpo. Ele começa
quando o coração percebe que não precisa continuar em estado de defesa, e esta é a direção para a qual este áudio quer levar você. Não para uma fuga, mas para um repouso verdadeiro. Não para um esquecimento forçado, mas para uma trégua real. Se em algum momento você adormecer, está tudo certo. Se permanecer acordado, mas mais leve, também está tudo certo. Se sentir o corpo afundando mais na cama, a respiração ficando mais longa, os pensamentos mais espaçados, já estará acontecendo exatamente o que precisa acontecer. Não existe obrigação de chegar a um estado perfeito. Existe apenas o convite para sair, mesmo que por alguns graus do excesso que acompanhou você até aqui. E às vezes é isso que transforma a noite. Não uma mudança brusca, mas um deslocamento sutil, uma pequena diminuição da tensão, uma respiração mais funda, um pensamento que perde força, um músculo que se rende, um coração que entende que pode parar de apertar tanto. Nesta noite, você não está aqui para vencer a própria mente. Você está aqui para ensiná-la, com calma, a confiar no descanso. Está aqui para permitir que a noite seja noite. Está aqui para não seguir alimentando o que já cansou demais. Está aqui para abrir espaço para um relaxamento profundo, capaz de desacelerar o que vinha correndo por dentro há tempo demais. Este áudio é esse espaço, essa travessia, esse cuidado silencioso. E a partir daqui, tudo o que vier será para aprofundar essa sensação de que você pode se recolher, pode respirar, pode diminuir o ritmo e pode finalmente se aproximar de uma noite mais tranquila. Agora, sem pressa, permita que a sua atenção comece a descer do ritmo da mente para a realidade simples do corpo deitado. Não há nada para executar aqui. Não há nenhuma meta para alcançar. Existe apenas este momento, esta cama, este apoio que sustenta você, esta noite que começa a envolver tudo com mais silêncio. E talvez, só por agora, você possa parar de viver da cabeça para cima e voltar a sentir o restante de si. Voltar a perceber que o seu corpo está aqui, esperando apenas uma chance de ser ouvido com mais gentileza. Ajuste-se da maneira mais confortável possível. Se precisar soltar um pouco mais o pescoço, faça isso. Se precisar reposicionar os braços, as pernas, o travesseiro, faça esse pequeno cuidado com calma, não como quem ainda está se organizando para continuar em alerta, mas como quem começa a se conceder descanso de verdade. Deixe que o seu corpo encontre a posição em que se sente mais amparado, e quando sentir que está bem, apenas permaneça. Não é necessário mudar mais nada. O chão não pede nada de você. A cama não exige nada de você. A noite não espera desempenho. Ela apenas recebe. Comece percebendo os pontos de contato do seu corpo com a cama, a parte de trás da cabeça repousando, os ombros sendo sustentados, as costas entregues, o peso dos braços, o encaixe da coluna, a pelve apoiada, as pernas descansando, os pés sem função, sem tarefa, sem necessidade de continuar carregando você para lugar nenhum. Perceba que, neste instante, existe algo sustentando o seu peso. Você não precisa sustentar tudo sozinho agora. A cama está fazendo a parte dela. A gravidade está fazendo a parte dela. A noite está fazendo a parte dela. Talvez você também possa permitir que o seu corpo faça menos força. Leve sua atenção para a mandíbula. Muitas vezes, mesmo quando a pessoa acha que está descansando, a mandíbula continua apertada,
como se ainda estivesse segurando palavras, tensões, reações, medos antigos, pressas que o dia deixou para trás. Sinta a região da boca. Solte os dentes. Deixe espaço entre eles. Permita que a língua repouse sem pressão. Afrouxe a musculatura do rosto. Não é um gesto grande. É um gesto quase invisível, mas profundo. Porque quando a mandíbula se solta, o corpo começa a entender que já não precisa se preparar para responder, resistir ou suportar. Agora perceba a testa. Quantas vezes ela continua franzida sem necessidade, carregando concentração, preocupação, excesso de pensamento. Deixe a pele da testa suavizar, como se uma brisa morna passasse por ali e desfizesse qualquer marca de esforço. Solte o espaço entre as sobrancelhas. Relaxe os olhos por dentro, mesmo com as pálpebras fechadas. Imagine que os olhos já não precisam vigiar nada, não precisam procurar saída, não precisam antecipar o amanhã. Eles podem apenas descansar no escuro, como quem finalmente chega a um lugar seguro. Permita que essa sensação desça para o pescoço. Solte a nuca. Desfaça a rigidez que muitas vezes se instala ali como um prolongamento da mente acelerada. E então, vá até os ombros. Perceba se eles ainda estão ligeiramente elevados, como se estivessem tentando segurar o mundo mesmo deitados. Deixe-os cair, deixe-os descer, não de maneira brusca, mas como algo que encontra permissão. Seus ombros não precisam continuar carregando o dia. Não precisam permanecer prontos para agir. Agora eles podem apenas afundar um pouco mais, apoiados, amparados, sem defesa. Respire profundamente pelo nariz, se isso for confortável para você. Inspire de maneira calma, sem exagero, apenas enchendo o ar o suficiente para perceber que ele entrou. Segure por um instante bem leve e solte pela boca ou pelo nariz, do modo que parecer mais natural. Ao expirar, imagine que uma parte da tensão vai embora junto com o ar. Inspire mais uma vez com gentileza. Sinta o peito se abrir, o abdômen se mover. E solte devagar, mais lentamente do que inspirou. Como se o corpo estivesse aprendendo que não há urgência. Mais uma vez, inspire calma, expire excesso, inspire presença, expire pressão. Agora continue respirando no seu próprio ritmo, mas com uma pequena intenção. Deixar a expiração um pouco mais longa e mais macia. Sem esforço, sem contagem rígida. Apenas permitindo que, ao soltar o ar, o seu corpo receba a mensagem de que já passou o momento de se defender de tudo. O corpo entende a linguagem da respiração. Quando você expira com mais calma, algo dentro de você escuta que o perigo diminuiu, que já não é necessário permanecer tão armado por dentro, que a noite pode ser, aos poucos, um território de repouso. Leve a atenção para o peito, não para analisar o que sente, mas apenas para perceber como essa região está agora. Talvez exista aperto, talvez exista peso, talvez exista apenas cansaço. Não tente corrigir nada, só esteja presente e deixe que a respiração toque esse lugar com delicadeza, como se cada inspiração abrisse um pequeno espaço por dentro e cada expiração retirasse um pouco da pressão acumulada. Não é preciso resolver o que está no peito agora. Basta permitir que ele já não precise permanecer tão contraído. Desça então para os braços. Sinta o peso deles. Os braços que fizeram tanto ao longo do dia podem agora não fazer nada.
Não precisam produzir, não precisam alcançar, não precisam proteger, não precisam responder mensagens, resolver problemas, cuidar de tudo. Seus braços podem descansar, suas mãos podem descansar. Observe as palmas, os dedos, a possibilidade de soltá-los completamente. Talvez você perceba pequenas tensões escondidas ali. Se notar, apenas permita que elas se dissolvam. Mão aberta, músculo solto, nenhuma tarefa, nenhuma exigência. Perceba agora o abdômen. Deixe-o amolecer. Muitas pessoas respiram segurando a barriga mesmo quando estão deitadas, como se ainda estivessem tentando manter controle, postura, prontidão. Mas agora não é preciso. Seu abdômen pode relaxar, pode subir e descer naturalmente com a respiração, pode ceder, pode parar de endurecer contra a vida. Há algo muito profundo em permitir que o centro do corpo amoleça. É como dizer sem palavras que neste momento você escolhe a paz e não a tensão, que escolhe o repouso e não o esforço, que escolhe a entrega e não a vigilância. Deixe essa sensação continuar descendo para a lombar, para a pelve, para os quadris. Muitas cargas emocionais se acumulam em regiões que quase nunca recebem atenção consciente. E talvez agora, apenas ao perceber, você já comece a soltar. Sinta o peso do quadril entregue à cama. Sinta as pernas sendo sustentadas. Coxas, joelhos, panturrilhas. Não há caminho para percorrer. Não há compromisso a cumprir. Seus pés chegaram. Eles não precisam levar você a lugar nenhum esta noite. Os tornozelos descansam, os pés descansam. Até os dedos dos pés podem se desligar do esforço e simplesmente repousar. Agora observe o corpo inteiro, não em partes separadas, mas como um conjunto, como uma presença inteira deitada, respirando, sendo sustentada. Perceba que talvez já exista um pouco mais de espaço dentro de você. Talvez a mente ainda tente falar. Talvez ainda existam resíduos do dia. Mas o corpo começa a entender outra mensagem. A mensagem de que há segurança suficiente para relaxar um pouco mais. E isso já é muito. Não é preciso que tudo esteja perfeito. Basta que alguma parte de você reconheça que o processo de desacelerar já começou. Se quiser, imagine que a cama está recebendo não apenas o peso do seu corpo, mas também o excesso que você carregou durante o dia. Como se o colchão pudesse absorver a rigidez, a pressa, o cansaço acumulado, a tensão silenciosa que foi ficando presa nos músculos. Você não precisa nomear tudo. Não precisa reviver tudo. Apenas deixe descer. Deixe o que é pesado afundar e perder força. Deixe a superfície que sustenta você participar desse descanso. Respire mais uma vez com consciência. Inspire de forma calma. E ao soltar o ar, diga internamente para si mesmo, se isso fizer sentido, agora eu posso desacelerar. Inspire outra vez. E ao expirar, diga por dentro, agora eu posso soltar. Mais uma respiração. E ao soltar o ar, agora eu não preciso mais me defender de nada. Deixe essas frases apenas tocar em você, sem obrigação de acreditar plenamente nelas no começo. O corpo aprende por repetição gentil. Aprende quando escuta a mesma verdade sem violência. Continue percebendo a suavidade possível no rosto, a soltura da mandíbula, a leveza nos ombros, a respiração mais ampla, o apoio da cama, o corpo menos em guarda. Tudo isso vai sinalizando para dentro que a transição começou.
Você já não está do mesmo modo que estava há pouco. Talvez ainda não esteja totalmente relaxado, mas já não está preso ao mesmo grau de aceleração. E essa diferença importa, porque o descanso real quase nunca chega de uma vez. Ele se aproxima em camadas. Primeiro um músculo solta, depois a respiração muda, depois a testa suaviza, depois um pensamento perde força, depois o corpo entende que pode confiar mais um pouco. E enquanto você continua aqui, sem precisar fazer além do necessário, deixe que essa presença corporal se torne o seu lugar por alguns instantes. Não a mente correndo na frente, não o dia se repetindo por dentro, apenas o corpo respirando, apoiado, sendo levado devagar para um estado mais quieto. O seu corpo começa a entender que a noite chegou. E quando o corpo entende, a mente também pode começar a ceder. Agora que o corpo começa a reconhecer o apoio, a quietude e a possibilidade de soltar, a mente também pode ser convidada a descer de ritmo, sem ser combatida, sem ser pressionada a parar de pensar de uma vez. A mente não se aquieta quando recebe ordens duras. Ela desacelera quando sente que já não precisa permanecer em estado de vigilância. E é isso que vai acontecendo agora, pouco a pouco, com delicadeza, como uma superfície de água que vai deixando de tremer à medida que o vento diminui. Se algum pensamento ainda estiver passando por você, não há problema. Não lute com ele. Não tente expulsá-lo. Apenas perceba que pensar não é o mesmo que precisar seguir pensando. Um pensamento pode surgir e ir embora sem ser alimentado. Uma lembrança pode passar sem precisar ser aprofundada. Uma preocupação pode aparecer sem que você precise continuar conversando com ela. É como olhar pela janela e ver pessoas passando na rua. Você percebe que estão ali, mas não precisa sair de casa para acompanhar cada uma delas. Da mesma forma, você pode notar seus pensamentos sem entrar em todos. Pode deixá-los existir por um instante e, em seguida, permitir que se afastem. Torne sua respiração novamente um ponto simples de retorno. Não para controlá-la demais, mas para lembrar a mente de que existe algo estável acontecendo agora. O ar entra, o ar sai, a noite continua, a cama sustenta você, seu corpo permanece aqui. E cada vez que um pensamento tentar puxar você para longe, basta perceber esse movimento com gentileza e voltar para a sensação da respiração. Voltar para o peito que sobe e desce. Voltar para o peso do corpo apoiado. Voltar para o escuro tranquilo atrás dos olhos fechados. Voltar para este instante, que não exige análise. Você pode imaginar agora que os pensamentos estão um pouco mais distantes, como se já não estivessem colados em você. Eles ainda existem, talvez, mas com menos nitidez, menos urgência, menos força para dominar tudo. Como se começassem a perder volume, como se o ruído do dia estivesse sendo baixado lentamente. Não é preciso desligar tudo de uma vez. Basta permitir que o som interno diminua a alguns níveis, um pouco menos de intensidade, um pouco menos de velocidade, um pouco menos de insistência. E às vezes, isso já é suficiente para que o coração perceba que não precisa continuar acelerado junto com a mente. Agora imagine uma contagem silenciosa acontecendo dentro de você, não como uma tarefa, mas como um movimento de descida. Como alguém que desce poucos degraus em direção a um lugar de descanso. Ao pensar no número 10, sinta o corpo mais pesado. Ao pensar no número 9,
sinta a respiração mais lenta. Ao pensar no número 8, permita que a testa relaxe ainda mais. Ao pensar no número 7, perceba o espaço entre um pensamento e outro ficando um pouco maior. Ao pensar no número 6, deixe a noite ficar mais funda ao seu redor. Ao pensar no número 5, sinta o som interno da mente diminuindo. Ao pensar no número 4, permita que o peito se suavize. Ao pensar no número 3, note a tranquilidade se aproximando. Ao pensar no número 2, solte qualquer necessidade de entender tudo. Ao pensar no número 1, apenas descanse por dentro, mesmo que só um pouco mais do que antes. Não é necessário repetir essa contagem com esforço. Ela já cumpriu seu papel de mostrar à mente um caminho possível: descer, ceder, desacelerar. Agora, no lugar da contagem, você pode acolher algumas frases simples, como quem deixa gotas de água caírem sobre uma terra cansada. Minha mente pode diminuir o ritmo. Eu não preciso acompanhar tudo o que penso. O dia já terminou. Nem tudo precisa ser resolvido agora. Eu posso descansar sem perder o controle. Posso repousar sem abandonar a minha vida. Posso dormir sem carregar tudo comigo. Cada frase dessa não precisa ser afirmada com força. Basta que seja recebida. Basta que encoste em alguma parte de você. Talvez a sua mente tenha se acostumado a funcionar como se estivesse sempre responsável por prever problemas, evitar dores, organizar o imprevisível, encontrar saídas antes mesmo que as dificuldades apareçam. E isso pode ter sido uma forma de sobrevivência por muito tempo. Mas nesta noite, ela não precisa continuar exercendo essa função com a mesma intensidade. Nesta noite, ela pode experimentar outra coisa. Pode experimentar o alívio de não vigiar tanto. Pode experimentar a pausa de não revisar tudo. Pode experimentar a segurança de ser conduzida para o descanso sem ser silenciada à força. Porque descansar não é fracassar. Desacelerar não é perder. Soltar não é desmoronar. Soltar é confiar que a vida continua mesmo quando você já não está apertando tudo por dentro. Agora imagine que cada pensamento que surge é como uma folha tocando a superfície de um rio calmo. Ela aparece, flutua por um instante e depois segue corrente abaixo. Você não precisa pegar a folha. Não precisa ler o que está escrito nela. Não precisa impedir que ela passe. Apenas observe. Uma folha passa. Outra folha passa. Outra ainda. E o rio segue seu curso. Suave, contínuo, sem esforço. A sua mente pode começar a funcionar assim agora. Os pensamentos não precisam parar completamente para que você descanse. Eles só precisam deixar de dominar a paisagem. Precisam deixar de prender você dentro deles. Perceba também os pequenos intervalos. O instante entre uma respiração e outra. O espaço breve entre um pensamento e o próximo. O silêncio discreto que existe antes de a mente tentar recomeçar. Esses intervalos são preciosos. Eles mostram que dentro de você existe mais do que agitação. Existe um fundo silencioso que permanece, mesmo quando a superfície esteve movimentada o dia inteiro. E talvez nesta noite você possa se aproximar desse fundo, não com esforço, mas com permissão, como quem se afasta alguns passos do tumulto e encontra um lugar mais calmo para ficar. Se perceber que algum pensamento tenta se impor com força, trate-o como trataria uma criança cansada no fim do dia. Não com dureza, não com irritação,
mas com presença firme e suave, como quem diz por dentro: eu vejo você, mas agora não é hora de continuar. Você pode descansar também. Essa postura muda tudo, porque a mente frequentemente se agita ainda mais quando é atacada. Mas quando é acolhida e redirecionada, ela pode aceitar o repouso de uma forma mais profunda. Não se trata de vencer a mente, trata-se de ensiná-la outra vez o caminho de volta para a quietude. Você pode imaginar agora que existe uma névoa suave de calma descendo lentamente sobre os seus pensamentos, não para apagá-los à força, mas para tirar deles a nitidez excessiva, a urgência exagerada, o peso ampliado. Como se tudo aquilo que parecia muito alto começasse a se afastar um pouco, como se as bordas das preocupações perdessem definição, como se o que estava agudo se tornasse mais brando, como se o excesso mental deixasse de ocupar todo o céu interior e desse lugar a uma noite mais silenciosa. Uma noite por dentro, uma noite verdadeira, que não existe apenas do lado de fora. Agora repita internamente, no seu próprio ritmo, sem pressa e sem obrigação, de sentir tudo de uma vez. A cada respiração, minha mente desacelera. A cada expiração, eu me afasto um pouco mais do ruído do dia. A cada instante, o silêncio encontra mais espaço dentro de mim. A cada instante, pensar deixa de ser uma urgência. A cada instante, descansar se torna mais possível. Deixe essas palavras assentarem como sementes. Talvez uma delas encontre exatamente o lugar que precisa tocar esta noite. Talvez mais de uma. Talvez todas. Pouco a pouco. Perceba como não é necessário acompanhar a velocidade antiga. Você já não precisa continuar no mesmo fluxo que o dia impôs. A noite tem outra linguagem. A cama tem outra linguagem. O corpo tem outra linguagem. E agora a mente também pode começar a aprender essa linguagem mais lenta, mais espaçada, mais suave. A linguagem da pausa. A linguagem da entrega. A linguagem de não precisar correr para dentro do amanhã, porque o amanhã ainda não precisa de você neste instante. Este instante pede apenas a sua presença repousada. Se quiser, visualize um quarto interno ficando cada vez mais silencioso. Primeiro o barulho diminui, depois as luzes fortes se apagam, depois as portas se fecham suavemente. Depois tudo se acomoda. E o que resta é uma atmosfera tranquila, segura, protegida do excesso. A sua mente pode entrar nesse quarto agora. Pode se sentar, pode se deitar, pode parar de andar de um lado para o outro. Pode entender que já há escuridão suficiente, silêncio suficiente, acolhimento suficiente, para que o pensamento desacelere e o descanso tome espaço. E conforme você permanece aqui, talvez comece a notar que alguns pensamentos já não encontram a mesma força para continuar. Alguns param no meio, outros perdem importância, outros parecem distantes demais para exigir atenção. Isso não é acaso. Isso é o ritmo mental descendo camada por camada, sem pressa, sem violência, sem cobrança. Apenas o ruído se afastando, apenas a sua presença se tornando mais funda, apenas a noite entrando em você do mesmo jeito que você entra na noite. Continue assim, sem correr atrás de nada, sem tentar produzir o estado perfeito, apenas deixando que a mente faça menos, apenas aceitando que o movimento interno diminua, apenas permitindo que o silêncio se torne mais natural do que a tensão. A cada respiração, menos ruído. A cada expiração,
menos pressa. A cada instante, mais espaço, mais repouso, mais quietude, mais noite. Agora que o seu corpo começa a descansar com mais sinceridade e a sua mente já não precisa permanecer no mesmo ritmo de antes, este é o momento de aprofundar a experiência central desta noite. Um relaxamento profundo capaz de desacelerar o que estava correndo rápido demais dentro de você. Porque muitas vezes não é apenas o pensamento que está cansado, é o sistema inteiro. É a parte emocional que passou o dia absorvendo estímulos. É o coração que ficou apertado sem perceber. É a sensibilidade que foi se endurecendo para conseguir dar conta. É a alma pedindo um intervalo real, um lugar onde ela não precise continuar sendo pressionada pelo excesso. Talvez você tenha passado tempo demais funcionando acima do que era saudável. Talvez tenha se acostumado a continuar mesmo quando por dentro já estava no limite. Talvez tenha chamado de rotina aquilo que na verdade já era esgotamento. E quando esse acúmulo não encontra espaço para se dissolver durante o dia, ele costuma aparecer à noite, justamente quando tudo fica mais silencioso. O que foi engolido durante horas começa a falar. O que foi empurrado para depois começa a retornar. O que parecia controlado revela o próprio peso. Por isso, esta noite não é apenas sobre dormir. É sobre permitir que o que está acelerado dentro de você encontre uma forma de ser acolhido, desacelerado e suavemente transformado em descanso. Imagine que existe uma parte de você que não quer continuar nesse estado de alerta constante. Uma parte profunda, sábia e silenciosa, que sabe que não foi feita para viver sob pressão o tempo todo. Essa parte não grita, ela apenas espera. Espera o momento em que você finalmente para e escuta. E talvez este seja o momento. Talvez seja agora que essa parte possa respirar com mais espaço, receber mais ternura e ser lembrada de que descansar não é abandonar a vida, mas voltar a si. Voltar para um estado em que o corpo já não se sente ameaçado por tudo, em que a mente já não se sente obrigada a vigiar o tempo inteiro, em que o coração já não precisa sustentar sozinho o peso de todas as exigências. Deixe a noite cuidar de você um pouco, não como uma ideia abstrata, mas como uma sensação concreta. O escuro ao redor já não precisa ser visto como vazio, ele pode ser abrigo. O silêncio já não precisa ser estranho, ele pode ser remédio. A lentidão já não precisa parecer improdutiva, ela pode ser restauração. Você não está perdendo tempo ao desacelerar, está devolvendo ao seu corpo uma condição que ele precisa para se reorganizar. Está permitindo à sua mente uma experiência que talvez tenha faltado nos últimos dias. A experiência de não precisar continuar funcionando sem pausa. Agora, imagine uma onda suave de tranquilidade atravessando você de dentro para fora. Não é uma onda intensa, não é algo dramático. É uma presença mansa, constante, como uma água calma que encosta onde havia tensão e vai dissolvendo aos poucos o que estava endurecido. Essa onda alcança primeiro a sua cabeça, como se levasse embora o excesso de pensamentos repetidos, as revisões mentais, os cenários antecipados, as frases que ficaram ecoando por dentro. Depois, ela desce para o rosto, suavizando o que ainda restava de esforço. Desce para o pescoço, soltando a rigidez antiga. Passa pelos ombros, desfazendo o hábito de carregar tudo. Atravessa o peito,
abrindo espaço para uma respiração mais livre. E segue descendo com paciência, sem pular nenhuma parte de você. Talvez enquanto escuta, você comece a perceber que não precisa mais continuar segurando internamente o dia inteiro. Não precisa sustentar as conversas que já terminaram. Não precisa repassar tudo o que poderia ter sido dito de outra forma. Não precisa imaginar 1000 possibilidades para amanhã. Não precisa permanecer disponível para todos os problemas do mundo. Agora, nesta noite, você pode recuar para dentro de si de uma maneira saudável. Pode desligar-se da obrigação de continuar resolvendo. Pode aceitar que existe sabedoria também no descanso. Existe força também em soltar. Existe cuidado também em parar. Pense agora na sua mente como uma sala que ficou cheia demais ao longo do dia. Entraram vozes, tarefas, preocupações, responsabilidades, notícias, memórias, exigências, medos sutis, pressões silenciosas. Talvez tenha ficado pouco espaço para respirar dentro dessa sala, mas agora, aos poucos, as coisas podem começar a sair, não com pressa, uma a uma. O que não precisa permanecer aqui esta noite pode ir embora. A tensão que não precisa ser carregada agora pode se retirar. A urgência que não pertence a este momento pode se afastar. O excesso que ocupava cada canto pode se dissolver. E a sua mente pode voltar a parecer um lugar respirável, menos apertado, menos barulhento, menos exigente. Você não precisa merecer esse descanso. Não precisa provar que fez o suficiente para receber uma noite tranquila. Não precisa chegar a um ponto extremo para então se permitir parar. O descanso não é prêmio por exaustão. É necessidade humana, é cuidado essencial, é parte do equilíbrio que sustenta a vida. E talvez ouvir isso profundamente faça diferença, porque há pessoas que se tratam com tanta dureza que até para relaxar sentem culpa. Se esse for o seu caso em algum nível, deixe esta verdade tocar você com calma. Você pode descansar sem justificar. Pode repousar sem pedir desculpas. Pode desacelerar sem sentir que está falhando. Agora deixe que uma sensação de segurança interna cresça discretamente. Não é preciso sentir isso de forma absoluta, basta começar. Basta notar que neste instante você está deitado, sustentado, respirando, sendo conduzido por palavras que não cobram nada, apenas acompanham. E nessa experiência de acompanhamento, algo pode amolecer ainda mais. Porque muitas vezes a mente corre quando sente que está sozinha com tudo. Mas quando percebe presença, cuidado e direção suave, ela já não precisa insistir no mesmo grau de controle. Ela pode começar a confiar. Permita que essa confiança se transforme em uma frase simples dentro de você. Nesta noite, eu não preciso carregar tudo. Repita internamente se quiser com suavidade. Nesta noite eu não preciso carregar tudo. Deixe a frase descer. Deixe que ela encontre o corpo. Deixe que alcance o peito. Deixe que alivie os ombros. Deixe que chegue até os pensamentos e retire deles a obrigação de permanecer girando sem descanso. Depois, outra frase pode vir. Nesta noite, eu posso diminuir o ritmo sem medo. E talvez mais uma. Nesta noite, eu permito que a calma ocupe o espaço do excesso. Enquanto você permanece aqui, imagine que o seu quarto se torna ainda mais protegido, como se o ar ao redor ganhasse uma qualidade de abrigo. Nada precisa invadir este espaço agora. Nenhuma demanda, nenhuma pressa, nenhum barulho interno precisa comandar a experiência desta noite. Há apenas você, a cama, a respiração
e esse movimento de desaceleração se aprofundando, como se o mundo lá fora ficasse cada vez mais distante, não por negação, mas porque agora o seu foco pode repousar onde realmente importa, na reconstrução silenciosa do seu equilíbrio. Relaxe com a ideia de que nem tudo precisa ser compreendido antes do sono chegar. Algumas respostas amadurecem no silêncio. Algumas dores diminuem quando deixam de ser pressionadas. Alguns pesos perdem força quando encontram um corpo que já não quer continuar lutando com eles. Algumas noites curam não porque explicam tudo, mas porque finalmente oferecem pausa. E talvez seja isso que você esteja recebendo agora. Uma pausa verdadeira. Um intervalo interno. Um espaço em que a mente não precisa ser produtiva, o coração não precisa ser forte o tempo todo e o corpo não precisa permanecer preparado para o próximo impacto. Você pode apenas estar aqui, e isso basta. Pode apenas respirar e deixar que o relaxamento profundo faça o que sabe fazer quando encontra permissão. Ele vai entrando nos lugares certos. Vai desacelerando os mecanismos que ficaram ativos por tempo demais. Vai mostrando ao sistema inteiro que agora já não é necessário continuar em prontidão. Vai devolvendo ao corpo a memória do repouso, à mente a experiência do silêncio, ao coração a chance de bater sem tanta pressão. Se perceber qualquer resíduo de agitação, não interprete isso como falha. Apenas continue. O relaxamento verdadeiro não exige que tudo desapareça de uma vez. Ele trabalha em camadas. E cada camada que cede já representa um avanço real. Cada músculo que solta, cada pensamento que perde força, cada respiração que se aprofunda, cada sensação de peso agradável no corpo, cada segundo em que você deixa de lutar por dentro. Tudo isso já é o relaxamento acontecendo. Tudo isso já é a mente desacelerando. Tudo isso já é a noite entrando mais profundamente em você. E conforme essa calma continua se expandindo, deixe o seu interior receber esta verdade, como quem encontra uma superfície macia depois de caminhar por terreno duro demais. Você não precisa continuar correndo por dentro. Agora já é possível diminuir. Agora já é possível repousar. Agora já é possível entregar à noite aquilo que ela sabe receber. Agora já é possível permitir que o relaxamento profundo leve você com cuidado para um lugar de mais silêncio, mais segurança e mais descanso. Agora continue exatamente onde está, sem mudar nada, sem tentar aprofundar à força aquilo que já está acontecendo no seu próprio ritmo. Há algo muito importante em apenas permanecer, em não interromper esse processo com pressa, em não exigir resultados imediatos do seu corpo, da sua mente ou do seu coração. Porque o relaxamento mais profundo não nasce da cobrança, ele nasce da repetição suave de uma verdade interna. Neste momento, você pode soltar. Neste momento, você pode diminuir. Neste momento, você já não precisa continuar sustentando tudo por dentro. Deixe essa ideia pousar em você mais uma vez. Você pode soltar. Você pode diminuir. Você pode descansar. Não como uma frase vazia, mas como uma permissão real. O dia já pediu muito. A mente já trabalhou demais. O corpo já atravessou o que precisava atravessar. Agora a noite oferece outra linguagem. E talvez a sua parte mais cansada precise ouvir isso mais de uma vez até acreditar. Por isso, não há problema em repetir. Às vezes o coração só aprende quando é acolhido com paciência.
Às vezes o corpo só se entrega quando percebe que a mensagem é segura e constante. Repita internamente, no seu tempo, apenas sentindo as palavras sem esforço. Eu posso descansar. Eu posso soltar o que não preciso carregar agora. Eu posso diminuir o ritmo. Eu posso confiar nesta pausa. Não preciso resolver tudo antes de dormir. Não preciso entender tudo antes de repousar. Não preciso manter a mente acesa para merecer segurança. Não preciso continuar em alerta para ter valor. Agora, somente agora, eu posso me recolher em paz. Talvez alguma parte de você ainda esteja acostumada a me apertar, controlar, antecipar, insistir. Tudo bem, não lute com essa parte. Apenas ensine a ela com delicadeza que existe outro caminho possível. Um caminho em que a força não está em resistir o tempo todo, mas em saber repousar. Um caminho em que a proteção não vem da rigidez, mas da capacidade de baixar a guarda em um ambiente seguro. Um caminho em que o descanso não é ausência de consciência, mas uma forma profunda de cuidado consigo mesmo. Sinta novamente o peso agradável do corpo sobre a cama. Sinta a respiração acontecendo sem que você precise comandar tudo. Sinta que a noite continua do lado de fora e também do lado de dentro. Há menos ruído, há menos esforço. Há menos necessidade de manter tudo funcionando na mesma velocidade. E quanto mais você reconhece isso, mais o seu interior começa a confiar. Mais a mente cede, mais o peito alivia, mais os músculos entendem que podem permanecer soltos. Mais a experiência de descanso deixa de ser uma ideia distante e começa a se tornar algo real. Agora deixe que algumas frases simples se repitam por dentro como um balanço calmo. Eu estou seguro neste momento. Meu corpo pode descansar. Minha mente pode desacelerar. Meu coração pode se aquietar. A noite me recebe. A cama me sustenta. A respiração me conduz. Eu não preciso ir atrás de mais nada agora. Cada frase dessa pode tocar uma camada diferente de você. Talvez uma alcance o corpo, outra alcance a mente, outra encontre o coração, outra apenas passe como um sopro leve. Tudo bem. O importante é permitir que essas ideias circulem em um espaço que antes estava tomado pelo excesso. Você pode também acolher esta verdade com mais profundidade. Não precisa carregar tudo agora. Não precisa levar todas as pendências para dentro do sono. Não precisa manter vivas as tensões do dia para garantir que nada será esquecido. O que precisa de você amanhã, encontrará você amanhã. O que precisa ser resolvido, terá o seu tempo. O que ainda não tem resposta, não será resolvido pela exaustão. E o que hoje parece pesado demais, pode perder parte da força depois que você permitir a si mesmo uma noite mais tranquila. Perceba como há algo de muito libertador em não continuar insistindo, em não forçar explicações, em não se prender ao que já terminou, em não alimentar o que apenas aumenta o ruído. Você pode escolher a paz agora, mesmo sem ter todas as respostas. Pode escolher a pausa agora, mesmo sem ter terminado tudo. Pode escolher o repouso agora, mesmo que ainda existam coisas em aberto, porque descansar não significa desistir da vida. Significa cuidar da base que sustenta a vida dentro de você. Se quiser, imagine que cada repetição dessas frases vai assentando como uma camada macia sobre o seu interior. Uma camada de calma sobre a mente. Uma camada de alívio sobre o peito. Uma camada de silêncio sobre o excesso.
uma camada de confiança sobre a tensão, e a cada nova camada fica mais fácil parar de apertar, fica mais natural diminuir a velocidade, fica mais possível sentir que a noite não é um lugar de luta, mas de acolhimento. Permaneça um pouco mais nessa repetição gentil. Você pode descansar, você pode soltar, você pode confiar, você pode deixar que a noite faça a parte dela. Você pode aceitar que nem tudo precisa ser mantido de pé dentro de você. Você pode permitir que o cansaço encontre repouso, que a mente encontre silêncio, que o corpo encontre peso bom, que o coração encontre abrigo. E quanto mais isso se repete, mais essas palavras deixam de ser apenas frases e começam a se tornar sensação, começam a entrar no corpo, começam a baixar a intensidade interna, começam a transformar o excesso em quietude. Agora repouse nessa sensação como quem se deita por dentro também. Não apenas o corpo na cama, mas a mente menos tensa, o coração menos apertado, a respiração mais funda, a presença mais tranquila. Há um assentamento acontecendo, uma acomodação interna, uma desaceleração emocional que vai tornando tudo mais macio, mais distante do ruído, mais próximo do descanso. E isso pode continuar mesmo sem esforço. Pode continuar enquanto você apenas escuta. Pode continuar enquanto você apenas respira. Pode continuar enquanto a noite avança com a sua calma silenciosa. Agora você não precisa fazer mais nada. Não precisa tentar aprofundar mais. Não precisa verificar se está funcionando. Não precisa se observar com expectativa. O que havia de ser conduzido já começou a encontrar o próprio caminho dentro de você. Seu corpo recebeu a mensagem. Sua respiração recebeu a mensagem. Sua mente já não precisa insistir na mesma velocidade. E pouco a pouco, tudo em você pode continuar descendo para um estado mais silencioso, mais macio, mais seguro. Deixe a noite envolver você por completo, como um cobertor invisível de calma, como uma presença serena que não exige nada, apenas acolhe. O quarto continua quieto, a cama continua sustentando você. O corpo pode ficar cada vez mais pesado, de um jeito bom, de um jeito que não prende, apenas entrega. A mente pode ficar cada vez mais distante do barulho do dia, e o coração pode repousar sem precisar continuar apertado. Não há mais nada que precise ser levado adiante agora. Este momento não pede esforço. Este momento só pede permanência. Se algum pensamento ainda surgir, deixe que ele passe como passa um som distante que já não encontra força para chamar sua atenção. Você não precisa segui-lo, não precisa terminá-lo, não precisa resolvê-lo antes de descansar. Há uma inteligência suave no repouso que continua trabalhando mesmo quando você solta. Há um cuidado silencioso acontecendo quando você para de insistir. Há uma reorganização profunda que começa quando o corpo sente segurança suficiente para baixar a guarda. E agora, nesta noite, você pode confiar nisso. Permita que a respiração siga sozinha, cada vez mais tranquila, cada vez mais natural. O ar entra com leveza, o ar sai com delicadeza, e a cada nova expiração, tudo o que ainda restava de tensão pode perder mais um pouco da força. A testa segue relaxada, a mandíbula segue solta. Os ombros seguem baixos, o peito segue mais livre, os braços continuam em repouso, as pernas continuam entregues. O corpo inteiro vai entendendo, sem palavras, que já chegou a hora de descansar profundamente. Agora,
Imagine que existe um lugar muito calmo dentro de você. Um lugar onde nada precisa correr, nada precisa provar, nada precisa responder imediatamente. Esse lugar sempre existiu, mesmo nas fases mais agitadas, mesmo nos dias mais pesados, mesmo nas noites em que parecia difícil desacelerar. E agora você está mais perto dele, mais perto desse centro silencioso, mais perto dessa parte sua que sabe repousar, mais perto dessa quietude que não exige perfeição, apenas entrega. Você pode ficar aí, pode se recolher aí, pode deixar que esse lugar interno receba você com paz. Talvez o sono já esteja se aproximando. Talvez ele venha como uma névoa suave. Talvez venha como um peso agradável nos olhos. Talvez venha como pensamentos que começam a se desfazer antes de terminarem. Talvez venha como uma sensação de afundar um pouco mais na cama, de perder a necessidade de acompanhar cada palavra, de já não querer sustentar a atenção da mesma maneira. E tudo isso está bem. Você não precisa perceber exatamente o momento em que a noite leva você. Basta permitir. Basta não resistir. Basta continuar soltando. Se ainda estiver ouvindo com clareza, apenas aceite esta última camada de calma pousando sobre você. Tudo pode ficar mais lento agora, mais macio, mais distante do excesso, mais próximo do descanso. O dia ficou para trás. O que ainda não foi resolvido pode esperar. O que ainda dói não precisa ser apertado esta noite. O que ainda preocupa não precisa ocupar todo o espaço. Agora existe uma pausa. Agora existe um abrigo. Agora existe este silêncio que ampara você sem pedir explicações. Continue descansando sem esforço. Continue respirando sem pressa. Continue deixando que o corpo afunde um pouco mais naquilo que sustenta você. Continue permitindo que a mente faça menos. Continue aceitando que a paz não precisa ser perfeita para ser real. Mesmo uma paz pequena já transforma a noite. Mesmo um relaxamento suave já muda o modo como o corpo atravessa as próximas horas. Mesmo esse simples consentimento interno já abre espaço para um repouso mais profundo, mais inteiro, mais restaurador. E se em algum ponto você já não acompanhar mais cada frase, não tem problema. Você pode simplesmente ir. Pode deixar a consciência se afastar devagar. Pode deixar os pensamentos perderem forma. Pode deixar a noite levar embora o que estava pesado demais para continuar em você com a mesma força. Pode descansar de verdade. Pode confiar no escuro sereno atrás dos olhos. Pode confiar no silêncio. Pode confiar no repouso. Pode confiar que, por agora, não há nada mais importante do que se permitir descansar. Agora, apenas continue assim, sem esforço, sem pressa, sem cobrança. Deixe que essa paz acompanhe você por toda a noite. Deixe que o seu interior permaneça sendo embalado por essa calma mansa. Deixe que o corpo durma. Deixe que a mente repouse. Deixe que a noite faça em você aquilo que só a noite sabe fazer quando encontra espaço. E pouco a pouco, continue descansando, continue soltando, continue se entregando a esse relaxamento profundo que desacelera a mente e conduz você, com suavidade, para um sono mais tranquilo, mais seguro e mais leve.